rapaziada, vocês na parada, como é que eu sei o seguinte, nós vamos daqui. Foi aqui que eu fiquei 100% com Jujutsu Kaisen 10 ideias, Itadori e Todo versus Hana, do nosso querido Zé Renato. Todo mundo conhece o Zé Renato aqui no canal, então bora lá ver. Mas antes, pessoal, deixa o like e hype o vídeo aí, que eu tô postando todos os vídeos pra trazer vídeo pra vocês. Então bora lá ver. 3, 2, 1, play! Todo! Fica longe, meu brother! Expansão de domínio! Torneio. O jeito que os autores descobriram pra apresentar novos personagens. Pra gente? Pois é, não é novo pra mim não. Dragon Ball já fez isso, Naruto já fez isso. Cara, todos os animes fizeram isso, cara. Você sabe que não. É pro pessoal poder fazer boneco, poder fazer camiseta na Ticas e Havaianas. E óculos na Chili Beans. E óculos na Chili Beans. Tem do Jujutsu? Não, mas poderia ter. Ah, que susto. Esse torneio deles é um Battle Royale numa floresta, só que o torneio é invadido. Poderia ter aqueles óculos do Gojo, tá ligado? Seria foda, man. Pelos vilões. Parece até um certo anime que tem um torneio, que aí tem uma parte que é dentro de uma floresta da morte, que é invadida por um vilão, né? Jogos Vorazes? É Naruto, Laura. Round 6. É Naruto. Todos eles copiaram Naruto. Jogos Vorazes Round 6. O Gojo é selado do lado de fora do torneio para os outros personagens poderem ter tempo de tela e a gente vê que o anime tem outros bonecos pra gente gostar também. E também para poder vender uns Funko Pop diferentes, além do Gojo fazendo o ilimitado. Sim, o ilimitado, o vazio roxo, tá ligado? Pô, tem os bonecos, tá ligado? Mas, sei lá, ainda eu continuo preferindo o Gojo. Né? A gente também usa esses arcos pra conhecer uma galerinha muito mais legal do que os personagens principais. No Naruto a gente conhece o Rock Lee, no Dragon Ball Z a gente conhece o Ten Shinhan, no Cavaleiros do Zodíaco a gente conhece o Yoga. Sim, o Yoga, não o Shiryu. O Yoga, você não é massa de manobra que gosta do Shiryu, né? Mano, eu não gosto muito do Shiryu assim não, eu preferi o Yoga por causa do conflito, principalmente daquela parte da mãe dele, tá morta lá no fundo do rio e tal, no fundo do mar, tá ligado? Eu achei sempre mais bonitinho, mais maneiro do que o Shiryu, que é só literalmente um cara traumatizado, tá ligado? Que foi treinar com um cara velho numa cachoeira. No Hunter x Hunter a gente conhece o Tompa. Mas no Jujutsu a gente conhece o Todo, que em japonês significa melhor personagem de Jujutsu Kaisen. Ele aparece no anime dando uma surra no Megumi, mostra que tem personalidade e automaticamente vira o terror do torneio. E ele apresenta pra gente também a frase Best of Friend, que é o ápice do Engrishu. Ele automaticamente vira Best of Friend do Itadori por causa do tipo de mulher que os dois gostam. E eu já vi gente falando que o Todo é meio GG Akutami das ideias. Por quê? Porque ele do nada começa a fantasiar com o Itadori como que seria viver a vida deles se eles vivessem um anime Slice of Life ao invés de um shounen. Que não é muito diferente da gente, nem de mim, nem de você. João Gabriel vai falar que você em momento nenhum, enquanto você vivia o seu dia a dia, que o nosso dia a dia é um anime Slice of Life, você nunca imaginou você e seus amigos vivendo uma situação de anime shounen. Tu já se imaginou vivendo uma situação de... Sim, já. Pior que já, muitas vezes, tá ligado? Principalmente quando tem as porradadas dentro da escola, eu me lembro muito, tipo assim, vivendo uma situação shonen, tá ligado? De desenho? Claro que já, tu nunca achou que tu ia ser Sakura? Ah, sim, é. Qual a situação de desenho que tu pensou que tu ia ser o Pica-Pau? Um dos inimigos que invadiu o churrasco de domingo dos feiticeiros Jujutsu foi a Hanami e automaticamente ela já transforma o Megumi de feiticeiro Jujutsu em vaso de planta, porque ela coloca um brotinho na barriga dele. Ela é vilã? É, mas ela também é preocupada com o meio ambiente. O Todo e o Itadori encontram a Hanami e o Todo fala que vai deixar o Itadori lutar sozinho até ele acertar um Kokusen. E se ele não acertar, ele vai assistir até o Itadori ir de Junpei. Ou seja, o Todo vai assistir um episódio normal de Jujutsu Kaisen. O Itadori, ele até quer bater na Hanami, mas ele quer ter certeza se é pra bater com vontade. Aí ele pergunta: tu é parceira de uma maldição que tem a cara toda remendada? Aí a Hanami diz: e se eu disser que sim? Aí o Itadori dá um chilique, joga água pra cima, taca uma pedra na Hanami e está certíssimo, Itadori! Toda vez que alguém falar que está do lado do Marrito, é isso que tem que acontecer. Aí o Itadori... Eu não, mas tipo assim, eu posso ser muito sincero, eu tentei assistir o começo de Jujutsu, eu tô tomando spoiler? Tô, porque eu não conheço muito, eu conheço pelo menos um pouco da obra, tá ligado? Mas eu tentei assistir o começo, só que deu uma preguiça tão grande. Nossa senhora, mas me deu uma preguiça tão grande, rapaziada. Nossa senhora.
dá os 3 chutes mais maneiros que alguém já deu na história de Jujutsu Kaisen, e ele tenta dar um Kokusei na Hanami, mas ela esquiva. E aí ela tenta atacar o Itadori, aumentando a flora local, mas ele esquiva também. Só que o Itadori é pego de surpresa pelo todo, que dá um tapa na cara dele e começa a filosofar. O cara é uma caixinha de surpresas mesmo, e nosso amor por ele só cresce. Mas a gente tem que ter cuidado, porque é nessa hora, quando o nosso Kokoro tá completamente entregue a um personagem, que o GG Akutami vem e plau, jumpeia ele. Ninguém que aparece na abertura do anime está a salvo das canetadas de GG Akutami. Aí o todo dá outro tapa na cara do Itadori e a Hanami acha que eles estão brigando entre si e que o todo está do lado dela. A única pessoa que está do seu lado, Hanami, quem é, Laura? Terceiro Hokage. Não, o Itadori segue os conselhos que o todo dá. Ah, Laura sabe meter na ferida do Zé Renato, velho. Só que eu não vou lembrar agora qual é o conselho, porque quando um personagem de Jujutsu Kaisen fala mais de uma frase seguida, geralmente é sobre algum assunto de energia amaldiçoada que é muito confuso de entender e muito mais confuso de explicar. O Itadori começa a se concentrar e ele chega a babar de tão concentrado que ele tá. E você sabe que quando você perde o controle das suas funções corporais, é porque você tá concentrado de verdade. E é pra aplaudir, o Itadori tá conseguindo manter esse nível de concentração na situação em que ele está. E não é nem pela maldição de grau especial, isso aí é o de menos. O problema principal é que o Itadori está com o sapato aberto, lutando com o pé todo enfiado dentro de um rio. Ou seja, a meia dele tá toda molhada. A meia dele tá toda molhada e tá com aquela dificuldadezinha pra correr, tá ligado? Que é foda quando tu entra num rio. Tu tenta correr dentro do rio, pra tu ver. Parece que teus pés ficam enfiados, tá tentando correr dentro do rio. Não fica aquela coisa de você conseguir correr normal. Fica aquela coisa da água subindo, com o teu pé pesado. Ou coisa difícil. Ele tá pisando e tá espremendo. Cada chute que ele dá na Hanami, a meia espreme. E todo mundo que já viveu uma situação dessa sabe o inferno na terra que é isso. Se ele se concentra passando por essa situação, ele consegue se concentrar em qualquer uma. O anime corta pra passar a abertura e eu gosto muito dessa porque ela é negligenciada por todos. Porque a primeira e a terceira são muito boas, então essa passa meio corrido. Mas ela é a abertura que tá todo mundo de guarda-chuva e o Gojo não tá usando guarda-chuva porque ele tem o negócio dele lá que impede que chegue. Acho que é o ilimitado, esqueci o nome. Que não chega nele. E também tem um corte do Kenjaku comendo uma sobremesa que com certeza foi super faturada, porque ele tá botando chocolate assim e o bagulho tá derretendo pra revelar o que tem dentro. É uma daquelas sobremesas que tu faz lambança. Ela é performática. Igual aquele negócio que tem aqui perto que tem o sorvete dentro, mas tem coisa do lado de fora do copo. Tu tem que ficar raspando o copo igual um idiota. Isso é horrível. Cara, eu acho isso uma humilhação. Que tu tem que ficar raspando amendoim da parte de fora. Pare com isso! Indústria alimentícia, ninguém gosta. O Itadori acerta finalmente um Kokusei na Hanami e é tão forte que o anime até volta a ser mangá. O todo vai dar congratulations, brother. Só que ele vem andando tão devagar até o Itadori que eles usam 2 takes pra mostrar ele chegando. O cara demora o tempo que um personagem de One Piece demora pra fazer alguma coisa. A Hanami cura esse braço que o Itadori destruiu e agora o todo e o Itadori vão lutar juntos contra a Hanami. Porque agora que o Itadori sabe o Kokusei e ele vai ficar vivo, o todo ele quer esse tempinho de tela pra ele também. Ele é ator novo, então ele tá procurando o espaço dele. E aí se Jujutsu desse errado... Pois é verdade. Se o Jujutsu desse errado, ele já podia fazer o papelzinho dele em qualquer outro anime, tá ligado? Ele pelo menos se mostrou como um cara forte e ele consegue cair, pô, virar um vilãozinho em Jojo, fazer uma participação em Baki, ou se ele der sorte, ele cai até no anime Slice of Life, num shoujo. E aqui a gente tem um trabalho lindo por parte dos 2 atores, porque com certeza isso aqui foi ensaiado antes deles irem lutar contra a Hanami. O Itadori deve ter falado pro todo no caminho, ó, então quando a gente chegar lá, eu vou acertar o Kokusei, né? Quando eu acertar o Kokusei, a gente chega junto, dá 1, 2, 3 agora, faz a pose... E fica aqui um tempo, pra dar tempo de criarem um boneco disso, porque se a gente tiver um boneco, GG Akutami deixa a gente vivo. Podem falar o que quiser do Itadori, mas se ele chegou até o final do mangá, foi por causa dessas escolhas. Ele sabe jogar as cartas certas pro nosso Akutami. A Hanami tira aquele lençol que tá em cima desse negócio. O que eu pensei quando eu escrevi? Ah, vai assim mesmo. A Hanami tira aquele lençol de cima do braço dela e revela que ela tem outro braço. Pois Deus, é. que texto ruim. Que não é nada demais. É só um braço com uma flor que parece um machucado que não cicatrizou direito. Não, tu vê que não teve nenhum trabalho de suspense da minha parte, Pois né? é. Porque pula 2 palavras em braço. Braço e revela outro braço. E aqui começa o episódio que o pessoal fica preso no estúdio lá na Toei. Porque a animação que era de episódio de anime vira animação de filme. A luta Caramba. deixa de ser uma luta e começa a virar um monte de situação. Não sabia dessa não, e o pior que eu nem vi, tá ligado? Eu tô, tipo assim, eu tô reagindo a uma luta que eu não vi, tá ligado?
que o Todo e o Itadori estão vivendo enquanto a Hanami faz crescer um monte de galho de árvore. Eles correm, eles deslizam igual o Tarzan. Tem uma hora até que eles se trombam e fingem que foi sem querer. Tem uma hora, é um corte muito rápido, que o Itadori tá correndo, ele cata um cavaco, quase cai. E se ele cai ali, ia ser uma trabalheira, porque essa cena inteira é plano sequência, então tem que ser gravado de uma vez só. E ainda é no pôr do sol. A iluminação depende tanto de posicionamento, então se ele cai, ele acaba com a diária inteira. A Hanami aparece atrás deles e começa a tirar palito de churrasco, só que o Itadori esquiva fazendo um bagulho meio Tai Chi Chuan. Só que a Hanami tá longe. E aí, pra não ficar vergonhoso, ele vai a árvore toda, tendo que fazer isso fingindo que foi de propósito. Ele nunca fez isso nesse anime, ele nunca mais vai fazer. Ele só faz nessa situação. Ou seja, ele tá tentando fingir que faz parte do primeiro movimento. O Itadori, ele é um profissional do improviso. Ele e o nosso best friend chegam juntos e os dois dão uma moca na Hanami ao mesmo tempo. A Hanami defende, mas ela fala que doeu. E aí o Itadori fala, Todo, vamos sincronizar isso melhor. Irmão, vocês vieram correndo lá dos... Pois é, verdade, né? Como é que não sincronizou, tá ligado? Não deu tempo, cara. Meu Deus do céu. Jutsu, chegaram aqui no Kaizen, deram um soco juntos ao mesmo tempo sem trocar uma palavra. O que pode ser mais sincronizado que isso? A Hanami faz a árvore que os dois estavam em cima sumir, só que ela fica em pé em cima de uma bolinha e os dois caem, igual dois personagens de Looney Tunes. Aqui é aquele momento maravilhoso que eu adoro, que é o que seu tio chega na sala e fala, ah, me tirar disso aí, hein? Por quê? Todo Itadori viram um pro outro e falam, Buroda, que é brother e engrisho, e aí eles, com esse Buroda, eles definem que, e entendem, que é pra botar o pé um com o outro, colar os pés enquanto caem, com energia amaldiçoada, pra um usar o outro de plataforma, pra poder esquivar do golpe da Hanami. Se eu sou a Hanami, é aqui que eu desisto. Eu vou embora. Porque nem ela acredita no que eles fizeram. Eles fazem ela. Eles esquivaram? Tu vê que existe uma dúvida. Eles esquivaram não foi pra gente, não foi pra eles, foi pra produção. Porque na cabeça da Hanami era pra acabar ali. A Hanami aproveita esse momento pra dar aquela narutada e começa a ter um flashback de uma conversa que ela teve com o Mahito na praia. E aí o Mahito começa a ter um flashback dentro do flashback da Hanami. E pra ficar claro isso, o flashback do Mahito, ele é em sépia. Fica parecendo até uma novela de época. E o GG também não consegue, né? Porque tava tudo tranquilo. Aí do nada ele tem que me mete ele Mahito no meio. Irmão, supera Mahito. O episódio não é dele. Quando volta do flashback, o Itadori tá caído no arbusto e o Todo tá preso de cabeça pra baixo numa árvore. Que ele com certeza caiu igual um saco de arroz no chão, mas aí levantou... Ninguém levantou ainda. Aí levantou rapidinho, se colou de cabeça pra baixo na árvore. E aí, Buroda? Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também. O pior que eu acho que ele deve ter feito isso mesmo, tá ligado? Só de sacanagem. Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho para você receber as notificações. E aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora para ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então, beijo, tchau. A Hanami para na frente deles e o Itadori já vai pra cima direto. E ele vai com tanta raiva que os animadores acho que não sabiam desenhar essa expressão e eles resolveram não desenhar nenhuma, porque o rosto dele fica sem nada. Ele e a Hanami começam a dar aquela trocada que ninguém se acerta de verdade, que é só pra encher tempo de episódio, e aí o Todo levanta e fala, Buroda, tá na hora. Os dois param fazendo pose e aí a Hanami transforma o anime em Sakura Card Captor, porque ela faz um monte de flores, mas aí depois ela lembra que é Jujutsu Kaisen e ela faz aparecer um monte de espinho de madeira. E agora tá na hora mesmo, porque o Todo fala, eu vou liberar o meu feitiço. E tu vê como o Todo é um personagem fora da curva no Jujutsu, porque ele fala, eu vou liberar o meu feitiço e eu não tenho tempo pra explicar. Não sair explicando a sua técnica é uma coisa tão fora da curva quanto um personagem de Naruto não começar a ter um flashback numa luta. O Todo resolve brincar um pouquinho de... Pior, né? Mano, porque assim, Naruto tem um problema muito grande que é flashback. Meu Deus do céu. Death Note, e ele começa a pensar nas técnicas da Hanami, só que enquanto ele pensa, ele fica todo azul, igual o L quando pensa. Que é o que eles fazem no Death Note. O Todo pensa, faz um discurso, fala que a única coisa que dá na cabeça dele, porque o Itadori tá lá, é a vitória. Ele fica animado, Itadori tá animado, a gente tá animado, ele começa a correr e a Hanami segura o pé dele com uma raiz e corta o clima. Tinha que ser amiga de quem? Laura, amiga de quem? Do Mahito. Do Mahito! Eu falei mais pra você lembrar o nome, não tem, nem tá no texto, se você olhar nem tá no texto. Eu tô trabalhando em você. O Todo conseguiu fazer humor em Jujutsu Kaisen. Isso aqui daqui
Daqui a pouco vai chegar o Gojo, porque qualquer um pode ser alívio cômico, mas ninguém é mais alívio cômico do que Satoru Gojo. A Hanami joga o todo longe e ele vai capotando por uns 10 km até chegar num monte de espinho de madeira, o que deve ser horrível, porque você vai ser espetado por, beleza, um monte de espinho, mas depois deve ficar cheio de farpa. O Itadori não consegue fazer nada porque a Hanami tá fazendo com ele de novo a mesma coisa que eles fizeram antes, que é dar uma trocada que não leva ninguém a lugar nenhum. E aí a Hanami já tá contando vitória na cabeça dela, porque ela fala, já foi. Só que aí a gente escuta um som, que até aqui a gente não sabe o que é palma, porque esse som é qualquer coisa, menos uma palma. A tela fica branca, o sangue sobe, e aí a gente descobre que quem virou espetinho não foi o Todo, foi a Hanami. Quando a câmera volta pro Itadori, ele tá com a mão na cara do Todo, porque ele ia dar um soco na Hanami, só que o Todo trocou, aí ele deu um soco no Todo. E ele tá parado sério, com o braço cruzado. Não tem como, o cara é um gênio do humor no anime shounen. Aí o Todo fala que o encantamento dele é trocar de lugar com o alvo quando ele bate palma, e chama de Boogie Woogie. O que te faz pensar? Ele chamou a técnica de Boogie Woogie, ou ela anteriormente já era chamada e passada de geração em geração como Boogie Woogie? Quem deu o nome pra essa técnica? Porque dentro de Jujutsu, nenhuma técnica tem um nome tipo esse. É tudo o ilimitado, Santuário Malevolente, As 10 Sombras. Aí o cara me chega com Boogie Woogie, que é o nome de um item do Fortnite. Te faz até pensar que outras técnicas poderiam ter nomes muito melhores. O ilimitado podia ser o Você Não Me Pega. A transfiguração ociosa do Mahito podia ser Brincar de Massinha. As 10 Sombras podia ser Mahoraga. Eu escolho você, uma coisa meio Pokémon. O Todo e o Itadori vão pra cima da Hanami de novo, e o Todo parece ter que... Mas eu acho que aí também é foda, né? Tem que ter um nome foda, porque é uma técnica e tal. Tem que fazer aquela coisinha pra poder vender boneco, tá ligado? Aquela coisa. Uma festa de aniversário, porque ele vai o caminho inteiro batendo palma e os dois trocando de lugar. E aí o Itadori tem a oportunidade de viver o que ele ama, que é juntaria de 2 contra 1. 3 episódios atrás, ele tava fazendo isso contra o Mahito. E tá certíssimo, tem que fazer cada... Tomou um susto? Você e ela, porque a Mabel levantou a cabeça também. E tá certíssimo, tem que fazer isso mesmo contra o Mahito. Só que agora é na Hanami. E a Hanami, coitada, tá mais perdida que minhoca que caiu no prato de macarrão e acha que tá numa casa de swing. O Todo leva muito ao pé da letra a frase bater palma pra maluco dançar. E ainda mexe com o psicológico do oponente, porque a Hanami fala que não tá mais entendendo nada. Ou seja, se isso daqui tivesse em Naruto, seria um genjutsu. E ainda tem um trabalho lindo da equipe que levou o Todo no estúdio pra poder fazer umas fotos profissionais, uma filmagem um pouco mais detalhada, pra ele bater palma e isso enriquecer a cena. E a gente tem uma imagem que com certeza é o papel de parede de computador do Todo. Como já tava ficando repetitivo, a gente tem um flashback do Nanami falando como que funciona o Kokusen e que ele já acertou 4 Kokusens consecutivos. E que isso é o recorde pessoal dele. Aí o Itadori acerta outro Kokusen na Hanami, depois ele pula, dá um chute na cara da Hanami com o Kokusen e acerta mais um Kokusen. Com isso já são 3 Kokusen. Aí o Todo bate palma, a Hanami acha que vai trocar, mas não troca. E o Itadori acerta o 4 Kokusen. Eu tô todo arrepiado. Porque ele nem grita, ele só fala Kokusen, com reticências. Nossa senhora. Eu tô com a perna arrepiada. E volta a juntaria na Hanami, e essa parte fica tão bem feita, tão maneira, tão bem animada, que parece até luta de arco final de anime semanal. A Hanami faz um monte de piranha plant do Mario e joga na direção dele, só que o Todo bate palma e troca ela com o Itadori. A Hanami, que é uma maldição, a personificação do pano sujo, do mochila de criança, fala que a explicação que o Todo deu sobre a técnica dele estava cheia de mentiras. Sendo que o anime é sobre isso. Uma explicação confusa e mentirosa sobre poderes confusos e mentirosos. Esse é o alicerce de Jujutsu Kaisen. Principalmente aquele poder do jackpot. Meu Deus do céu. Qual explicaçãozinha foda, tá ligado? Tipo assim, o poder do jackpot, tá ligado? A pessoa vai, joga um dado, o primeiro tu acerta com certeza. Na segunda é 75%, depois é 50%, e depois é 20% de chance, tá ligado? Você ficar 3 minutos, tá ligado? Mortal, tá ligado? É basicamente isso, sabe? As plantas do Mario continuam indo na direção do Todo, só que ele fala que com o seu corpo musculoso e energia amaldiçoada, elas não vão conseguir fazer nada contra ele. E ele começa a se imaginar novamente, num anime Slice of Life, se encontrando com a Takada-chan depois da aula. Takada-chan é aquela idol que o Todo gosta. E ele e a Takada-chan, na cabeça dele, começam a discutir sobre como se livrar das plantas que a Hanami tá jogando. E eles chegam a uma conclusão. Ou seja, o cara tá discutindo um plot de shounen dentro de um possível anime shoujo
que tá dentro de um shounen. O Caramba. Todo, nesse momento, isso que a gente tá vendo é história, porque ele tá reescrevendo as páginas do audiovisual. E ele fez tudo isso em 0,01 segundos. Quem é o gênio agora, Oda? Você ainda, eu gosto muito do seu trabalho. E o que ele discutiu com a também, eu da gente te amo, meu amigo. Takada Chan na cabeça dele funciona. Ele defende tirando a energia amaldiçoada dele, porque com quanto mais energia amaldiçoada, mais a planta cresce e volta a juntaria da Hanami. Tudo isso que acontece, que a Hanami para, joga plantinha, o Todo explica sobre a bateção de palma, não sei o quê. Tudo isso só existe pro episódio não ser 20 minutos de juntaria em cima da Hanami. O Todo consegue empurrar a Hanami de volta para aquele rio e a gente já sabe que, mais uma vez, a luta vai ficar difícil pro Itadori, porque o Todo bate palma e transporta o Itadori pra dentro do rio. Ou seja, ele mais uma vez está lutando com a meia toda molhada. Esse moleque vai terminar essa luta? Vai. Mas vai terminar com micose. E eles fizeram tudo isso pro Todo poder pegar aquela arma amaldiçoada da Maki, que é um nunchaku, só que ele tem 3 pauzinhos. O Todo Naruto é de leve, lembrando que o Fushiguro explicou pra ele, olha só, a madeira na cara dela é mais frágil, hein? Aí o Todo pega o nunchaku e dá na cara da Hanami pra poder estragar o velório. Só que a Hanami faz o Crocodile do One Piece, bota a mão no chão e tudo em volta dela começa a secar. A diferença é que tem uma pitadinha de Pokémon no meio, porque quando ela começa a fazer isso, ela começa a recuperar energia amaldiçoada. Aí aquele brotinho no ombro dela começa a pegar fogo, depois ele desabrocha e tem um olho dentro. Isso aí deve ter sido discutido por N dias em reuniões para poder definir o que esse brotinho ia fazer e como que ia funcionar. E eu consigo imaginar o GG. Então, ela vai ter uma fronha cobrindo o braço, né? E aí, quando ela tirar, tem um broto. E aí, esse broto, quando ela suga energia amaldiçoada, ele pega fogo. Hein? E aí, depois, ele desabrocha. Aí tem um olho dentro. E aí, já que essa planta parece o bulbo do Bulbasauro antes de abrir, a gente já tá num negócio meio Pokémon. O que vocês acham dela usar um Solar Beam? Os editores do GG, tentando evitar que ele recebesse um e-mailzinho grosseiro da Pokémon Company, falam, pô, e se ao invés de ser um tiro de luz, né, a gente não sei, ela pode usar a expansão de domínio dela, né, que é um negócio mais de jutsu. E aí, pra evitar mais problema ainda, a Toei fala, olha só, na hora que ela for usar o bagulho, faz o Gojo aparecer, interrompe o que ela tá fazendo. Até porque essa luta já se prolongou por 2 episódios inteiros, sem o Gojo ter nenhum tipo de destaque. E isso pra Jujutsu Kaisen é péssimo. As vendas de camiseta na Piticas e caderno da Tilibra já deviam tá caindo. A barreira que impediu o Gojo quebra e ele aparece lá no céu olhando pra eles. E ele tá com o olho extremamente aberto, igual a pessoa que tem olho claro quando vai tirar foto pra rede social. A coisa fica feia pro pessoal do mal, mas o Gojo não vai resolver a Hanami, ele vai resolver os outros inimigos. Aí ele vai embora. O Gojo já foi embora e a Hanami fala, eu não sou egocêntrico o suficiente pra querer dar dentro um Satoru Gojo, e vai embora. O Itadori ia pra cima dela, mas o Todo manda ele parar, porque o Todo sentiu que o Gojo tava carregando o roxo. Acho que eu nunca falei tanta palavra que são só 2 sílabas, onde o O tá presente nas 2 sílabas. Todo Gojo roxo. Ou seja, se o Todo não tá ali, o anime acabava aqui. Já podia puxar um encerramento. E esperto é o Todo, que viu potencial no anime e não queria que o Itadori se machucasse pra não acabar com esse ganha-pão dele rápido. Agora não dá pra gente saber, depois que o Gojo solta o roxo e arrebenta o chão inteiro, se a Hanami foi exorcizada ou não. Sendo que a gente sabe porque a gente viu o desenho e a gente leu o mangá. Então a gente sabe que ela não foi. A cena mostra pro Mahito indo embora, mostrando que ele conseguiu pegar um dedo do Sukuna. Ou seja, a gente imagina que o pessoal do bem deve estar tiririca. Mas ninguém tá nem aí, porque o próximo episódio são eles jogando beisebol. O que seria um filler em qualquer outro anime, aqui em Jujutsu Kaisen é um episódio canônico. Em Crepúsculo também. É verdade. Seria Jujutsu o crepúsculo dos animes? Eu encerro com essa pergunta pra você. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, eu vou ser sincero, eu tô vendo uma batalha que eu nem vi, tá ligado? Mas eu achei interessante, então... Quer dizer, Renato, tá ligado? Zé Renato. Bom, pessoal, eu sou o Gui, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.